Boa tarde, alunos. Hoje a nossa aula vai ser de correção dos exercícios do livro didático. Então, lá na página 137, a aula de hoje, aula 52, nós faremos a correção dos exercícios do capítulo 7. Vocês acompanhem aí com o livro, né, certamente. Vamos lá. Bom, a primeira questão, nós temos aí essas ilustrações e está pedindo para identificar. Então, a letra A, nós temos aqui um órgão, né? Você vai, as ilustrações abaixo representam as partes do corpo do chimpanzé, que mede aí entre 60 a 90 centímetros de altura. Você vai identificar cada uma dessas letras com o nível de organização. A letra A é um rim, ou seja, um órgão. Lá na letra B nós temos uma célula. Letra C é um sistema, né? O sistema urinário, o sistema excretor. E a letra D é o tecido. O chimpanzé em si, letra E, é o organismo, né? Essa é facinha, sem dúvida. A questão de número 2 também é uma outra ilustração, agora da planta, pedindo a mesma coisa, que vocês identifiquem, né, qual dessas estruturas aí, qual letra corresponde a qual estrutura. Novamente aqui, a letra A, acompanhe aí, mostra um tecido vegetal. A letra C é uma folha, ou seja, um órgão da planta. A letra B é uma célula, lembrando que a célula animal para a célula vegetal tem algumas diferenças, né? A célula vegetal nós vamos encontrar a parede celular, que dá estrutura, que dá forma, proteção a esse indivíduo aqui, a planta, sobretudo para que ela não perca água em excesso, né? Proteção ali contra outros, alguns micro-organismos, alguma coisa assim. E a letra D é a planta, é o organismo como um todo. Também mole, né? É um exercício sem muitas dificuldades. A questão número 3 está pedindo para que seja observado novamente as duas figuras, lá do chimpanzé e aqui da planta. O que os tecidos indicados nas duas figuras, o que ele tem em comum? E os órgãos? É isso que está sendo pedido. Bom, qual é a resposta então, né? Que ambos os tecidos, tanto lá do chimpanzé quanto aqui da planta, esses dois tecidos são formados por células. E os órgãos, por sua vez, são formados por tecido. Então isso, gente, é lá de uma das nossas aulas passadas, né? Tenho certeza, lá do mês passado, onde nós começamos a falar sobre células. Célula é a menor estrutura viva, menor estrutura funcional, unidade estrutural e funcional do ser vivo. O conjunto, as células se organizam formando os tecidos. O conjunto de tecidos ali com funções, lembram-se disso? Vão formar os órgãos. Os órgãos que têm funções parecidas formam os sistemas. E o conjunto dos sistemas vai formar o organismo. É isso, né? Esses 3 exercícios, eles estão querendo relembrar com vocês aquilo que a gente trabalhou lá nas nossas aulas. Na dúvida, pessoal, volta aí para trás, Estou fazendo aqui para vocês acompanharem. Tendo dúvida nesses 3 exercícios, pessoal, se não acertou, tem que voltar lá atrás, lá na página 122, para que vocês compreendam bem. Não pode ter dúvida, aliás, nem precisa, né, essa altura do campeonato. Bom, vamos então para o exercício de número 4. Conforme consideramos os níveis de organização mais complexos, vão aparecendo propriedades que não estavam presentes antes. Então, olha só o exemplo que o exercício dá. Uma célula ou um tecido não são capazes de voar, né? Não consegue, a célula não sai voando. Mas um organismo dotado de asas, como a maioria das aves, e formado por células, por tecidos, por órgãos e sistemas, esse organismo sim consegue voar. Bom, use o exemplo que foi dado aí no exercício
para explicar com as suas palavras o que está dizendo isso, né? Que o todo é maior do que a soma das partes. Gente, nada mais é do que está mostrando, ó, que o organismo, né? Ou seja, essa ave aqui, ela é capaz de fazer coisas que uma das suas partes, por exemplo, a sua célula ou o tecido dessa ave, desse animal, não é capaz de fazer, entendeu? Que é voar, simplesmente isso. Então, ou seja, o organismo, né, o todo, o organismo, ele é maior que a soma das partes. Uma célula dessa ave, né, parte do tecido dessa árvore, ele não consegue voar, mas o conjunto das células dessa ave, desse animal, formando os tecidos desse animal, que formam os órgãos, o sistema, todo esse conjunto que forma este organismo, este ser vivo, esta ave, esse organismo sim vai conseguir voar, certo? Bom, agora os exercícios continuam a questão 5, lá na página 138. De novo, gente, outras figuras representam sistemas e órgãos do corpo humano. Observe o que se pede. Aí, identifique a letra A, ó. Desculpa, peraí. Vamos voltar aqui. Identifique as estruturas representadas nas figuras. Então, a letra A, coração. C, pulmão, antes, né? Estômago, a letra B. Então, letra A, coração. B, estômago. C, pulmão. D, intestino grosso. E, intestino delgado, lembram-se disso? Intestino delgado, intestino grosso. E a letra F, o fígado. Letra B, usando os números e as letras, relacione os órgãos a cada um dos sistemas. Então, o número 1, sistema circulatório, né? Coração, vasos sanguíneos, sistema circulatório. Pulmão e as outras estruturas aqui, vias aéreas, laringe, faringe, lembram-se disso? Brônquios, traqueia, sistema respiratório. Agora o indivíduo 3, a figura 3 aí, é o sistema digestório, né? O esôfago, estômago, fígado, intestino delgado, intestino grosso. Bom, a letra C, dei dois exemplos de sistemas que você estudou neste capítulo e que não estão representados na figura acima. Então, ó, a letra C, por exemplo, nós estudamos aqui sistema urinário e sistema endócrino. Foi estudado aqui, né? Aulas que estão disponíveis, sistema urinário, nós estudamos em sala e os alunos que estão no AVA só no AVA, obviamente. O sistema endócrino foi uma aula trabalhada virtualmente. Então, esses são dois sistemas que não estão listados naquelas 3 imagens, mas que foram estudados aqui nesse capítulo 7. Beleza? Agora a questão de número 6. Assinale as afirmativas verdadeiras. Todos os seres vivos são formados por muitas células? Não, gente. Nós temos seres vivos unicelulares, formados por uma única célula. E temos outros tantos seres vivos que foram sim formados por mais de uma célula, que são os seres vivos multicelulares. As células da pele podem ser observadas a olho nu? Né? A gente consegue às vezes ver, posso até falar, mas não observar lá dentro, isso só com o microscópio. Os tecidos são formados por agrupamentos de células? Sim, né? O conjunto de células formam os tecidos. O coração é um exemplo de tecido. Coração é órgão, né? E órgãos são formados por tecidos, mas coração não é tecido, ele é formado por tecido. Tecido muscular, o músculo do coração chama-se miocárdio, mas não é tecido, é formado por, é diferente, coração é órgão. O sangue é um exemplo de tecido? Sim, é um tecido, né? A gente fala sanguíneo, tá bem? E as células, as hemácias, por exemplo, né? Que a gente, uma das células aí, vocês viram lá também na aula sobre sangue, tá lá no AVA, só consultar. O estômago é um exemplo de órgão? Sim, um dos órgãos do sistema digestivo ou digestório, como está no livro de vocês.
Os órgãos fazem parte dos sistemas? Sim, né? Célula, tecido, órgãos, sistema, indivíduo. Beleza? Questão de número 7. É comum as pessoas pensarem que a pele é um tecido. Tá afirmando. Em relação aos níveis de organização, como você classificaria a pele? Cite pelo menos uma função da pele. Olha, a pele é um órgão, né? Então, na verdade, essa afirmativa está fazendo uma pergunta. Na verdade, a pele, ela é um órgão e formada por camadas de tecidos diferentes, né? Então, é o conjunto, olha, o tecido ali epitelial que forma a pele, na verdade, são vários tecidos, tá? Que são tecidos diferentes. E a pele, qual é a função desse órgão? É proteger o nosso corpo, né, o corpo de outros animais, contra agentes externos. Então, patógenos, enfim, proteger contra outros agentes que são externos, são diferentes do nosso corpo. Evita, por exemplo, a perda de água, então quando a gente transpira, vai evitar uma perda excessiva. Ajuda a diminuir a temperatura, ajudando, por exemplo, né, a controlar a temperatura ali pelo suor. E é um órgão sensorial que a gente sente. Então, as terminações nervosas que chegam aqui, sente e acaba nos protegendo, né? Se eu piso num prego, se eu coloco a mão num lugar quente, esse sensorial que tem nas terminações nervosas faz, então, opa, deixa eu tirar minha mão aqui antes que eu me queime, tá bem? Esse é um exemplo bom. Questão 8. A expressão ficar com a boca cheia d'água, e nós falamos isso na aula presencial, né? Teve um dos espaços, sobretudo, que a gente foi falando tanto de coisa gostosa, ali da saliva, que começa o processo de digestão, que a gente encheu a boca de água, para quem acompanha as aulas aqui no presencial. Mas vocês também que estão no aula, a gente já viu, né? Às vezes ali a boca fica cheia d'água. Que estruturas, né, que indica que algumas estruturas do sistema digestório entram em ação. E aí, quais seriam essas estruturas? Também uma pergunta tranquila aqui. O que acontece quando a nossa boca enche de água é que as nossas glândulas salivares que produzem a saliva, elas vão umedecendo o alimento. Por que é importante umedecer? Por que ocorre essa umidificação do alimento? Para que ali, né, as enzimas contidas na saliva, elas vão iniciar o processo de digestão na boca. Lembrando que aqui a gente está falando que os dentes quebram o alimento em menor parte, a saliva, né, produzida nas glândulas salivares, umidificam o alimento para que comece e inicie a digestão na boca, sobretudo ali de amido, né, de carboidrato, que é a enzima amilase. Mas isso a gente não falou não, tá? Depois, mais pra frente a gente fala, é só uma curiosidade para vocês. Questão 9. Os diversos sistemas do organismo atuam em conjunto. Explique como o fornecimento de energia às células depende da ação em conjunto dos sistemas digestório, respiratório e circulatório. Gente, isso aqui é uma questão excelente, nós falamos disso em sala de aula e no AVA também foi trabalhado isso, né? A interação ali entre os sistemas. Então, olha só como é que a gente pode explicar isso, dessa maneira que está aqui, que as células dependem da respiração celular para conseguir energia. Lembram-se do sistema respiratório? Né? Respiração, como está lá no slide, a gente falou isso, que é um processo que acontece em duas etapas. Uma delas é a respiração celular, ou seja, é pegar os nutrientes lá do sistema digestório, que foi absorvido ali, né, foi separado ali, lá no sistema respiratório. O carboidrato, em específico a glicose, é transformado em energia. Para isso, são necessários os nutrientes, que é o que eu acabei de falar, que são digeridos e absorvidos no sistema digestório e, na presença de oxigênio, é absorvido no sistema respiratório, tá? É absorvido assim, no sistema, lá na respiração celular, o nutriente, a glicose, na presença de oxigênio, produz energia.
Além disso, tanto os nutrientes como o gás oxigênio têm que ser levados para cada uma das nossas células. Quem é que leva nutriente, oxigênio para cada uma das nossas células? Aula trabalhada em sala e no AVO, sistema circulatório. Lembram-se disso? Lá pelas pelas artérias, pelos vasos sanguíneos. Bom, questão 10. Achei que era a penúltima, mas não é não. Por que o tecido responsável pela fotossíntese nas plantas depende dos vasos condutores de seiva do xilema? Outra questão também, que foi trabalhada. Porque os vasos condutores, como o próprio nome diz, leva água, sais minerais e outros nutrientes necessários à fotossíntese até as folhas. Então, esses vasos condutores, está dizendo tudo, gente, é que vai levar água e sais minerais até as folhas. E a água lá que é necessária no processo de fotossíntese. Bom, agora sim, a penúltima questão. Mas, quando bebemos mais água, urinamos mais. Nós também falamos disso na aula de sistema urinário ou excretor. Quanto mais a gente bebe água, mais urina é produzida. Bom, de que forma essa resposta ela colabora para o equilíbrio do corpo? Olha, essa questão aqui, confesso para vocês, as outras lá estavam simples, mais fácil. Se tiver dúvida, vai lá no início do capítulo 7, também é fácil de resolver. A 11 não é que ela é difícil, é porque ela vai requerer que vocês compreendam um pouco melhor. Então, tendo dúvida, volta lá na aula de sistema urinário, leia o livro novamente, mas é simples. Porque, gente, o sistema urinário, ele vai o quê? Jogar para fora, excretar as substâncias que nós não precisamos. Então, o resultado do metabolismo da nossa célula, se a gente está tomando algum medicamento, enfim, alguma coisa ali, aquilo que não é importante para o nosso corpo. E aí, nesse processo, quando a gente bebe mais água, produz mais urina, ou seja, esse excesso de água, que a gente vai eliminar pela urina, vai eliminar também as substâncias que são tóxicas, ou seja, mantém constante a composição química, na mesma concentração das moléculas ali, das composições químicas que nós temos no nosso corpo, tá? É isso. Por isso que beber água, a gente fala beber água, faz bem, por exemplo, para a pele. As pessoas falam isso. Urinar sempre, manter ali tudo normal, Eu até falei isso, e tinha um slide aqui que mostrava. A urina muito escura, ou seja, você está ingerindo pouca água, produzindo pouca urina, indo pouco ao banheiro, você está retendo muitas substâncias tóxicas no seu organismo. Agora, uma urina mais clara, ir ao banheiro várias vezes, manter assim, beber muita água, aquela urina sai clarinha lá, o xixi, e aí a gente está com uma saúde mais adequada, A gente está eliminando o que é ruim e mantendo as concentrações de outras moléculas, de outras composições químicas em nível adequado no nosso organismo. Bom, questão 12. É o seguinte, você conhece o ditado, uma andorinha só não faz verão? De fato, as andorinhas voam sempre em grandes grupos e migram de regiões mais frias para as mais quentes, em determinadas épocas do ano. Mas não é isso que o ditado quer dizer. Os ditados populares, eles tentam passar algum ensinamento. Nesse caso aqui, esse ensinamento quer dizer que uma célula sozinha, de um organismo multicelular como o nosso, não consegue realizar todas as funções do corpo. Professora, a senhora falou, célula, gente, é a menor unidade estrutural e funcional do nosso corpo. Elas realizam funções específicas, as nossas células, e conseguem ter estrutura, é a menor parte do nosso corpo, vamos assim dizer. Só que um organismo multicelular como é o nosso, ele precisa sim
todo um conjunto de células que vão formar os tecidos, de vários dos tecidos que formam, né, que os órgãos, tecidos com características semelhantes que formam um órgão, órgãos com características semelhantes que vão formar os sistemas do corpo. É isso que está dizendo aqui, para desempenhar as funções que o nosso corpo precisa, correr, andar, brincar, descansar, enfim, né? É isso. Eu estava pensando só em 10 questões de uma outra aula que eu estava dando, mas me desculpem, não, né, não foram 10, não foram 12, na verdade são 14 questões, tá? Foi só uma pequena confusão. Vamos aqui para a 13ª questão. Agora, página 139. Bom, um medicamento contra diabetes, ele foi produzido a partir de um hormônio extraído desse lagarto que está mostrando aí na figura. Esse lagarto, ele vive, né, no México, nos Estados Unidos, é conhecido como monstro de Gilia. Bom, relacione esse fato com a importância de se preservar a biodiversidade do planeta. E aí, gente, essa é uma questão para a gente pensar. Muito provavelmente vocês já ouviram falar sobre a importância de preservação da fauna e da flora para garantir a biodiversidade do planeta, né? E garantir também, em garantir a biodiversidade, o equilíbrio. Então, nesse caso aqui, a importância desse lagarto para, além de se preservar a própria vida do lagarto, né? Mantendo a biodiversidade, a variedade de vida no planeta, a preservação das espécies como um todo, seja de fauna, flora, ela é importante porque à medida que nós podemos estudar, conhecer melhor o organismo, quer seja de fungos, bactérias, animais os mais variados possíveis, plantas, né, nós vamos tendo a possibilidade de descobrir substâncias novas que tenham funções específicas, que possam ser utilizados como, por exemplo, como medicamentos, né, auxiliando combater patógenos de outros organismos, enfim, estudando, preservando a biodiversidade e garantindo o estudo que nós vamos sim avançar na ciência, no desenvolvimento da tecnologia, né? Então é isso. E, por exemplo, podendo produzir e descobrir determinado medicamento, substância que seja benéfica, como no caso aqui, para nós mesmos seres humanos. Né? Isso acontece muito, por exemplo, com plantas, descobre-se princípios ativos de plantas que são importantes para combater determinada doença, para se evitar outras, para nos garantir uma melhor qualidade de vida. Essa é a importância, tá? Uma delas, além de manter o equilíbrio do meio ambiente, né? O equilíbrio ambiental. Bom, agora a questão 14. E também é uma outra questão para a gente pensar. Olha o que ela diz. Conta-se que na antiguidade percebeu que a urina de algumas pessoas atraía moscas. Isso é verdade mesmo, né? Aconteceu lá. Hoje sabe-se e vem sendo contado, a gente tem isso como relato histórico. Hoje sabe-se que é um sinal de que provavelmente o sistema endócrino daquela pessoa, né, não estaria funcionando corretamente. Como é chamado o problema de saúde mais provável de pessoas cuja urina atrai mosca? Qual é o principal órgão do sistema endócrino afetado por esse problema? Bom, aí é uma doença conhecida, né, nossa, diabetes ou diabetes mellitus, que é uma forma de se referir a ela, e o órgão do sistema endócrino que é afetado por essa doença é o pâncreas, né, que é uma dificuldade na produção de insulina, que é um hormônio que regula a quantidade de glicose e de açúcar no nosso sangue. Tá bem? Bom, pessoal, como exercício era isso. Tendo dúvida, volta aqui de novo para assistir, né? Persistindo, se você viu que está com muita dúvida, que errou muitas questões, tem que voltar lá no livro, tá? Não pode deixar passar não. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau para vocês. Espero que aproveitem bastante. Tchau, tchau.